Fala pessoal, esse é aquele quadro no qual eu tiro várias dúvidas de vocês que são inscritos aqui no canal. Então a gente vai responder várias perguntas, inclusive analisando ações fora do radar. Então esse vídeo ficou bastante abrangente, vai pegar várias ações como Copasa, CEMIG, temos aqui também Gerdau, Ferbasa ou Taurus, qual delas seria a oportunidade, e também uma rápida análise tanto da Home3, que é uma ação que vocês têm pedido de forma recorrente aqui no canal. Por fim, uma rápida análise das ações da Positivo Tecnologia, que estão oscilando dentro dessa faixa de R$ 6,14. E olhando aqui para os indicadores fundamentalistas, me parece muito descontado, com desconto de 50% no patrimônio líquido, mas para afirmar com 100% de certeza, a gente precisa olhar também os principais pontos do resultado. Tudo isso eu vou abordar com vocês nesse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário fazendo também a sua solicitação de análise, que na próxima semana a gente vai fazer uma filtragem e vamos trazer aqui atendendo vários comentários. Bom, a primeira pergunta é sobre o preço teto em BR Partners. Então o Cleiton pergunta se a qualquer preço abaixo de R$ 14 já estaria bom para aportar no BR Partners. Pessoal, meu preço teto no BR Partners é R$ 14. Isso porque eu aceito pagar um múltiplo um pouco mais elevado de acordo com o crescimento que o banco já vem entregando. Então temos aqui um forte crescimento das receitas, um forte crescimento dos lucros, um banco trabalhando com ROI de 25% e uma margem líquida de 36%. Então altíssimos níveis de eficiência e rentabilidade. Então esse forte crescimento justificaria a gente aceitar esse PL um pouco maior, uma vez que se os lucros continuarem crescendo nesse ritmo, em breve esse PL aqui vai se reduzir bastante. Outro ponto é que nessa faixa de preço de R$ 14 nós já temos aqui um dividend yield de 8,5%, que é um yield excelente para uma ação que cresce e distribui bons proventos. Bom, a segunda pergunta do Luciano é se a Copasa no valor atual e com crise hídrica chegando é oportunidade. Pessoal, olhando aqui os indicadores da Copasa, a fotografia nos mostra uma empresa muito bem gerida, Bons indicadores de rentabilidade, a empresa vem ganhando eficiência ao longo dos últimos anos, isso fica refletido aqui no ganho de margem líquida, principalmente entre os anos de 2021 e 2024. Agora essa margem líquida na casa dos 19%. Outro ponto interessante é que a companhia está com seu endividamento muito controlado e trabalhando ainda a múltiplos descontados, Um preço sobre o lucro de 6,5 vezes e preço sobre o valor patrimonial de 1,27. Olhando aqui o EV/EBITDA, ele reforça ainda um potencial de desconto na ação e, acima de tudo, distribuindo um excelente dividend yield. Então poderíamos dizer, com base nos resultados e também nos indicadores fundamentalistas, que a Copasa ainda estaria descontada no patamar de preço atual. Apenas um ponto de atenção é que a companhia já vem acumulando uma alta significativa nos últimos 6 meses. Então vejam vocês que ela vem acumulando a alta aqui de 36%. Então se você vai fazer um aporte pequeno, até poderia fazer, mas sinceramente eu esperaria aqui um certo nível de correção. A ação andou bastante, principalmente com essa distribuição extraordinária de dividendos anunciada recentemente. Então muito cuidado para não se apaixonar por esse dividend yield, porque tem alguns eventos não recorrentes e ele pode não se repetir no ano que vem. A terceira pergunta é se eu teria na minha carteira alguma ação sem tag along. Pessoal, tenho sim duas ações que não possuem tag along, que seriam aqui as ações preferenciais da CEMIG e as ações preferenciais da Ferbasa. Bom, a questão do tag along é bastante controversa. O tag along é um fator de proteção que você deve considerar ao montar sua carteira de investimentos, porém ele não é o único fator, Você tem que analisar o todo, a qualidade da gestão, a alavancagem, os resultados. Aqui nós temos exemplos de ações que possuíam tag along e se mostraram um investimento ruim a longo prazo, como foi o caso da CVC e mais recentemente da IRB. A IRB agora vem se reestruturando, mas no passado ela acabou gerando um grande prejuízo aí para os seus investidores. Em contrapartida, nós temos exemplos de ações sem tag along que vem gerando um excelente resultado para os investidores, como é o caso recente da CEMIG e também como é o caso da Ferbasa, que foi uma das empresas que mais gerou retorno ao acionista desde o início do plano real. Então percebam que o tag along deve ser considerado na sua análise, mas ele não deve ser o fator preponderante para a sua tomada de decisão. Pelo menos essa é a minha forma de enxergar esse mecanismo de proteção. A terceira pergunta vem pedindo uma rápida análise da Home3. Pessoal, a Indústrias Home é uma ação muito interessante para a carteira de investimentos de longo prazo, apesar de não ser um setor perene. É uma empresa que atua na cadeia industrial, bem na indústria de base. Ela tem 3 linhas de negócio, que é a Máquinas BW, Fundidos e Usinados e a Máquinas Home.
Vejam vocês que as receitas estão praticamente estabilizadas nos últimos 2 anos com uma leve tendência de queda. Isso porque estamos falando de uma empresa que acaba tendo uma característica um pouco mais cíclica, né? Então, quando você tiver um mercado mais aquecido, maior demanda industrial, a tendência é que os resultados tendem a crescer muito mais. O índice de confiança do empresário industrial é um indicador importante para você que acompanha as ações da Home3. Vejam vocês que quando existe uma expectativa de aumento de confiança no mercado, existe também uma maior entrada na carteira de pedidos da companhia. Então ela trabalha justamente sob demanda, recebe os pedidos e entrega as máquinas da cadeia produtiva industrial para o mercado como um todo. Como nós podemos ver, esse índice se encontra bastante estável nos últimos trimestres, refletindo a receita operacional líquida da companhia, que também permanece relativamente estável nos últimos 12 meses. Analisando a evolução de médio prazo dos resultados da companhia, a gente percebe que agora no ano de 2023 e 2024 nós tivemos algum nível de retração nos resultados, tanto nas margens quanto nas receitas. Isso acontece em grande parte porque nós tivemos ali no ano de 2021 e 2022 uma forte retomada pós-pandemia, né? Então o setor industrial ficou todo parado entre os anos de 2020 e em 2021 e 2022 toda aquela demanda represada fez explodir os resultados da companhia. O que nós temos agora é um certo nível de normalização entre os anos de 2023 e 2024, mas olhando aqui os indicadores fundamentalistas, mesmo considerando essa normalização dos resultados, me parece que a companhia está muito descontada, né? Trabalhando abaixo do seu valor patrimonial e a um preço sobre lucro de 7 vezes. Os indicadores de rentabilidade caíram bastante, então esse é um ponto para você acompanhar um pouco mais de perto, uma vez que a retração na demanda do setor industrial tem batido um pouco nos resultados da companhia. Outro ponto interessante é que a companhia tem uma boa política de remuneração ao acionista, com o payout médio na casa dos 47%, mas percebam que tem anos que ela remunera muito bem e tem anos onde esse payout retrai bastante. Outro ponto interessante é que ela tem uma excelente recorrência na distribuição dos dividendos, pagando várias vezes ao longo do ano e também tem realizado sucessivas bonificações. As bonificações fazem sentido para a Home porque é uma empresa que tem liquidez relativamente baixa, então ela pode aos poucos aumentando o número de ações a serem negociadas no mercado. Isso vai trazendo maior liquidez para os papéis. Então, de uma forma geral, a Home3 me parece uma empresa interessante para o longo prazo, com uma boa política de proventos, tem conseguido gerar retorno para os seus investidores nos últimos anos, mas temos aqui aquela característica um pouco mais cíclica, né? Então você não vai ter aquele crescimento contínuo dos lucros como você vê no setor bancário, mas mesmo assim a companhia não deixa de ser muito interessante para uma carteira de investimento de longo prazo, lembrando que estamos falando de uma small cap que ainda pode crescer muito nos próximos anos. Terceira pergunta pede uma dica de empresa perene com margens de crescimento e descontadas. Pessoal, muito cuidado com dicas de internet, né? O que eu quero aqui é direcionar os seus estudos para que você faça uma análise fundamentalista mais abrangente. A ação com essas características que eu tenho acompanhado recentemente são as ações da Neoenergia. Por quê? Porque eu não quero comprar a melhor empresa do setor, mas eu quero comprar uma empresa que tenha um bom potencial de melhorar, né? Antecipar o movimento do mercado, como aconteceu recentemente com a CEMIG e com a CPFL Energia, né? Então quem comprou a CPFL lá atrás, antes da reestruturação, conseguiu um lucro explosivo, né? E um yield on cost gigantesco também. É o que eu acho que pode acontecer com as ações da Neoenergia, uma empresa que segue bastante pressionada pelo mercado, tem entregado um crescimento contínuo de receita, de EBITDA, entretanto o lucro líquido ainda vem sofrendo bastante, sendo massacrado por uma alta alavancagem. Mas eu acredito que a empresa continuará gerando crescimento do EBITDA e controlando melhor essa alavancagem pode abrir muito mais espaço para um lucro líquido crescente a longo prazo. Então a companhia que eu venho acompanhando de perto e procurando fazer aportes são nas ações da Neoenergia. Não encare isso como uma dica, apenas faça a sua própria análise. Ronaldo Dantas pergunta: Gerdau, Ferbasa ou Taurus? Pessoal, eu fico com a Ferbasa pelo diferencial competitivo de ser a única empresa em continente americano que possui uma reserva de cromo para os próximos 80 anos. Além disso, a companhia trabalha sem dívidas, o que vai permitir que ela passe de maneira tranquila por esse cenário de retração na sua demanda. Inclusive, é uma das empresas que estão no meu radar para aportes. A Gerdau é uma empresa que está muito descontada também, entretanto, a Taurus é uma empresa bem exposta à regulamentação interna, né? Então eu evito esse tipo de empresa, apesar de entender que a Taurus é um ativo de altíssimo nível de qualidade que pode crescer muito em outros países como Estados Unidos e Índia. Próxima pergunta: Itaúsa está no preço bom para investir? Pessoal, eu não acredito que as ações da Itaúsa tenham margem de segurança para aportes. Percebam vocês que a empresa vem acumulando alta de quase 40% nos últimos 12 meses. Então andou bastante. É claro que os resultados justificam essa alta, mas o mercado já começa a olhar para esse ativo e precificar muito bem as ações da Itaúsa. É claro que ela pode continuar se valorizando a médio e longo prazo, mas olhando para o cenário como um todo, temos opções mais descontadas para aporte atualmente.
Por fim, mandar um abraço para o nosso amigo Inácio, que tem acompanhado de forma recorrente o nosso conteúdo aqui no canal, e atendendo a solicitação dele, nós vamos fazer uma rápida análise da Positivo. Pessoal, a Positivo tem chamado sim a atenção dos investidores porque está extremamente descontada. A empresa vem sendo negociada por metade do que vale, e quando a gente pega aqui o valor patrimonial por ação é R$ 11,74 e hoje você compra uma ação da empresa por R$ 6,14. A empresa vem negociando a um preço sobre lucro de 3 vezes, um EV/EBITDA de 2,67, trabalhando com endividamento controlado e com bons indicadores de rentabilidade. Então, qual é a pegadinha com as ações da Positivo? Por que está tão descontada? Primeiramente, olhando para o modelo de negócios da companhia, é uma companhia que vem se reinventando recentemente, diversificando muito as suas fontes de receita. Então, antigamente, você só via a Positivo produzindo tablets, smartphones e alguns computadores. Atualmente, a companhia vem trabalhando com equipamentos de segurança, servers, solução em pagamentos, inclusive com urnas eletrônicas. Então a empresa vem sim diversificando bastante as suas fontes de receita, porém um ponto de atenção aqui é que 36% da receita bruta vem de instituições públicas, né? Então normalmente o governo acaba dando um certo nível de preferência para Positivo, uma forma de fomentar também a indústria interna. Essa imagem reflete bem a evolução da Positivo entre os anos de 2018 e o ano de 2023. Vejam que em 2018 ela possuía apenas esse segmento de PC e mobilidade e uma receita total de 2,2 bilhões de reais por ano. Agora em 2023 ela fecha o ano com 4,1 bilhões de reais e uma diversificação maior, protegendo ainda mais as receitas da companhia, né? Um destaque para o setor de serviços, que já corresponde a 18% da receita total. Então agora nós temos dispositivos e soluções de pagamentos, temos também dispositivos inteligentes ligados lá à Smart House, que é um novo conceito que vem sendo adotado principalmente pela classe média alta, e também dispositivos e soluções educacionais. Então a empresa vem ampliando as suas linhas de negócio e isso tende a trazer mais receita também a longo prazo. Além de ampliar sua receita, a companhia também tem conseguido reduzir aos poucos a sua alavancagem. Vejam que ela saiu de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA no segundo TRI de 2022, alcançando agora o patamar de 1,2 vezes. Isso vem evidenciando não só um forte crescimento do EBITDA da companhia, mas também um bom controle por parte do seu endividamento. Bom, nos destaques financeiros do segundo trimestre de 2024, nós temos retração em alguns números aqui. Vejam que apesar do crescimento da receita bruta e da receita líquida, nós tivemos retração tanto do lucro bruto quanto do EBITDA ajustado. Isso normalmente acontece porque a companhia vem perdendo margem, seja por um menor preço praticado nos seus produtos ou por um leve aumento nos custos e nas despesas. Bom, vejam que a margem líquida do segundo trimestre de 2024 fechou em 0,6%, então a margem líquida é extremamente apertada, né? Em contrapartida, na comparação semestral, a companhia vem apresentando evolução em vários números. Bom, então de uma forma geral, a Positivo me parece muito descontada realmente. A companhia vem evidenciando forte crescimento de receita, vem trabalhando bem com a sua alavancagem, mas eu tenho um certo receio de trazer esse tipo de companhia para a carteira, justamente devido à ausência de barreiras competitivas, né? Fortemente ligado ao varejo, sem muitas barreiras de entrada e também fortemente exposta às classes econômicas C e D. Então, quando você vai comprar um celular, um tablet ou um computador da Positivo, você está abrindo mão às vezes de um Microsoft ou até mesmo de um Acer. Então vejam que os concorrentes da Positivo são concorrentes de peso. Então você tem que considerar também esse fator antes de decidir trazer. Mas em termos de valuation, me parece realmente muito descontada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, que eu vou trazer de maneira frequente análise com base no pedido de vocês. E até o próximo vídeo.